Olá! Façamos hoje a leitura dos capítulos 8, 9 e 10 do livro de Esdras, da Bíblia Sagrada. A paz do Senhor Jesus. A lista dos que voltaram da Babilônia com Esdras. Estes são os chefes das famílias, e esta é a genealogia dos que saíram comigo da Babilônia, durante o reinado do rei Artaxerxes. Dos descendentes de Finéas, Gerson, dos descendentes de Tamar, Daniel, dos descendentes de Davi, Ratus, dos descendentes de Secanias, dos descendentes de Parós, Zacarias, e foram registrados com eles 150 homens. Dos descendentes de Paate, Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Do descendente de Zatu, Zecanias, filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. Dos descendentes de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Do descendente de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Do descendente de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Do descendente de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Do descendente de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 60 homens. Do descendente de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Do descendente de Asgade, Joanã, filho de Racatã, e com ele 110 homens. Do descendente de Adonicão, os últimos que chegaram, Elifelete, Jeiel e Semaías, e com ele 60 homens. Do descendente de Bigvai, Utai e Zabude, e com ele 70 homens. E os reuni à margem do rio, que corre para Avá, e ficamos ali acampados 3 dias. Então passei em revista o povo e os sacerdotes, e não achei ali nenhum levita. Então mandei chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Eltanã, Natã, Zacarias e Mesulão, os líderes, como também Jeribe e Elnatã, que eram homens sábios. E os enviei a Ido, o líder de Cassifia, e lhes falei o que deveriam dizer a Ido e aos seus irmãos, os servidores do templo em Cassifia, para que nos trouxessem servidores para o templo do nosso Deus. E visto que a boa mão de nosso Deus estava sobre nós, trouxeram-nos Serebias, um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, e Serebias com seus filhos e irmãos, 18 homens. Glória a Deus. Razabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos, e os filhos deles, 20 homens, e 220 servidores do templo, que Davi e os príncipes tinham dado para o serviço dos levitas. Todos eles mencionados por nome. Jejum pedindo proteção para a viagem. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Vou repetir. Esdras 8, 20. Jejum pedindo proteção para a viagem. Então, proclamei um jejum ali, junto do ao rio Ava, para nos humilharmos diante do nosso Deus, a fim de pedirmos uma viagem segura para nós, nossos filhos e todos os nossos bens.
Amém, aleluia, glórias a Deus. Amém, aleluia, glórias a Deus. Pois tive vergonha de pedir ao rei uma escolta de soldados e cavaleiros para nos defenderem dos inimigos no caminho, pois havíamos dito ao rei: a mão do nosso Deus age para o bem e está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Amém, aleluias, glórias a Deus, glórias a Deus. Assim jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus e Ele atendeu às nossas orações. Amém, aleluias, glórias a Deus. Então separei 12 dos principais sacerdotes, Serebias e Razabias, e com eles 10 dos seus irmãos. E pesei diante deles a prata, o ouro e os utensílios que o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o povo de Israel que estava ali haviam oferecido para o templo do nosso Deus. Depois entreguei nas mãos deles 650 talentos de prata, 100 talentos de utensílios de prata, 100 talentos de ouro. Amém, aleluia, glórias a Deus. E 20 tigelas de ouro no valor de 1000 dáricos, e 2 utensílios de bronze, polido, tão precioso como o ouro. E lhes disse: vós sois consagrados ao Senhor, como são consagrados também estes vasos. Assim também esta prata e este ouro são ofertas voluntárias oferecidas ao Senhor, o Deus de vossos pais. Vigiai e guardai-os, até que os peseis na presença dos sacerdotes principais e dos levitas, e dos chefes das famílias de Israel em Jerusalém, nas salas da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os vasos, depois de pesados, a fim de os trazerem para Jerusalém, para a casa do nosso Deus. Então partimos do rio Ahava no 12º dia do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e Ele nos livrou dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Glória a Deus, aleluia. Assim chegamos a Jerusalém e descansamos durante 3 dias. No 4º dia foram pesados a prata, o ouro e os vasos no templo do nosso Deus, e entregues a Meremote, filho do sacerdote Urias. Estava com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí. Tudo foi contado e pesado, e o peso de tudo foi registrado na ocasião. Os exilados que tinham voltado do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo o povo de Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes como oferta pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então entregaram as ordens do rei aos sátrapas do rei e aos governadores do território a oeste do Eufrates, e ajudaram o povo e o templo de Deus. Glória a Deus, aleluias. Momento. Façamos agora a leitura do capítulo 9 do livro de Esdras, da Bíblia Sagrada. O pecado do casamento misto. Terminado tudo isso, os líderes vieram falar comigo. O povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se separaram dos povos dessas terras, das abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos
se casaram com as filhas desses povos e com eles misturaram o povo santo. E os líderes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me senti atônito. Então, os que tremiam diante das palavras de Deus, de Israel, por causa da transgressão dos exilados, se reuniram a mim. Mas eu permaneci sentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação e, com a túnica e o manto rasgados, pus-me de joelhos, estendi as mãos ao Senhor, meu Deus. E disse, ó meu Deus, estou por demais confuso e envergonhado para levantar o meu rosto a ti, meu Deus. Porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até o céu. Desde os dias de nossos pais, a nossa culpa tem sido grande e, por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues nas mãos dos reis estrangeiros, à espada, ao cativeiro, à pilhagem e à vergonha, como hoje se vê. Agora, porém, por um pequeno momento, se manifestou a graça do Senhor, nosso Deus, para nos deixar um remanescente e nos estabelecer com segurança no seu santuário. E assim, o nosso Deus nos ilumina os olhos e nos concede um alívio em nossa escravidão. Pois somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na nossa escravidão, mas nos concedeu a sua bondade diante dos reis da Pérsia, para nos dar vida nova, a fim de reconstruirmos o templo do nosso Deus e restaurarmos as suas ruínas. E ele nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, o que diremos depois de tudo isso? Pois abandonamos os teus mandamentos, que nos ordenaste por meio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra que estás conquistando é impura, em virtude das abominações dos seus povos e da corrupção com que encheram de uma extremidade à outra. Por isso, não deis vossas filhas em casamento aos filhos deles, e não tomei as filhas delas como esposas para vossos filhos. Nem procurei jamais o bem-estar ou a prosperidade deles. Assim sereis fortes e desfrutareis os bens dessa terra, e a deixareis para os vossos filhos como herança perpétua. Glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluia. Depois de tudo que nos aconteceu, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim, tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecemos em virtude dos nossos pecados, e ainda nos deixaste este remanescente. Como poderíamos voltar a transgredir os teus mandamentos e realizar casamentos com esses povos que praticam abominações? Não ficarias indignado conosco a ponto de nos destruir, sem deixar remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor Deus de Israel, tu és justo. Por isso estamos sobrevivendo como um remanescente, como se vê agora. Aqui estamos diante de ti com nossa culpa, mesmo sabendo que por causa dela ninguém poderia subsistir na tua presença. Amém, aleluias, glórias a Deus. Façamos agora a leitura do capítulo 10 do livro de Esdras, da Bíblia Sagrada. As mulheres estrangeiras são mandadas embora. Então Esdras
orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante do templo de Deus. Ajuntou-se ele uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças. E eles também choravam amargamente. Choravam amargamente. Então Zacarias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, dirigiu-se a Esdras, dizendo: temos sido infiéis para com nosso Deus, quando casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas mesmo assim ainda há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com nosso Deus, de que mandaremos embora todas as mulheres e os seus filhos, conforme o conselho do meu Senhor e dos que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito de acordo com a lei. Levanta-te, pois, a questão está em tuas mãos, e nós o apoiaremos. Tem coragem e age. Então Esdras se levantou e fez com que os sacerdotes principais, os levitas e todo o povo de Israel jurassem que fariam conforme essa palavra. E eles juraram. Em seguida, Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e entrou no quarto de Joanã, filho de Elisabe. Enquanto esteve ali, não comeu pão, nem bebeu água, porque chorava por causa da infidelidade dos exilados. Glória a Deus, aleluia. E depois foi anunciado em todo o Judá e em Jerusalém todos os que vieram ao cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém. E os oficiais e líderes decidiram que todo aquele que dentro de 3 dias não viesse, perderia os seus bens e seria excluído da comunidade dos que voltaram do cativeiro. Assim todos os homens de Judá e de Benjamim se ajuntaram em Jerusalém, dentro de 3 dias. No 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça diante do templo de Deus, tremendo por causa dessa questão e por causa das grandes chuvas. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: tendes pecado, casando com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Glória a Deus, aleluia. Agora confessai o vosso pecado ao Senhor, Deus dos vossos pais, e fazei o que agrada a Ele. Separai-vos dos outros povos e das mulheres estrangeiras. Toda a comunidade respondeu a alta voz: vamos obedecer às tuas palavras. Mas o povo é numeroso, estamos na época das chuvas, e não se pode ficar aqui fora. Isso não é trabalho para 1 ou 2 dias, pois somos muitos os que transgredimos esta questão. Que os nossos líderes representem toda a comunidade e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras se apartem em dias marcados, acompanhados dos líderes e juízes de cada cidade, até que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus em relação a essa questão. Amém, aleluia, glórias a Deus. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikvá, apoiados por Mesulão e o levita Sabetai, se opuseram a isso. Assim foi isso que fizeram os exilados. Esdras escolheu alguns homens, chefes de famílias, por grupos de famílias, todos designados por nome, e no primeiro dia do mês se assentaram para tratar a questão. E no primeiro dia do primeiro mês acabaram de tratar todos os casos de homens que se tinham casado com mulheres estrangeiras. A lista dos que haviam casado com estrangeiros. Entre os descendentes dos sacerdotes,
acharam-se estes que se haviam casado com mulheres estrangeiras. Dos descendentes de Jesua, filho de Josadaque e seus irmãos, Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. E deram as mãos, comprometendo-se a mandar embora suas mulheres. E cada um ofereceu um carneiro do seu rebanho pela sua culpa. Dos descendentes de Imer, Hanani e Zebadias. Dos descendentes de Harim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Dos sacerdotes de Pazur, Elienai, Maazéias, Ismael, Netanel, Josabade e Eleasa. Dos levitas, Josabade, Semiel, Queulaías, também chamado Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasibe, dos porteiros, Salum, Telem e Uri. E dos outros israelitas, dos descendentes de Parós, Ramaías, Gesias, Malaquias, Miamim, Eleazar, Rezabias e Benaia. Dos descendentes de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jerimote e Elias. Dos descendentes de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Metanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Dos descendentes de Belbai, Jeonã, Hananias, Zebai e Atalai. Dos descendentes de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jerimote. Dos descendentes de Paate, Moabe, Adnar, Quelau, Benaia, Maacéias, Matanias, Bezalel, Binu e Manassés. Dos descendentes de Harim, Eliezer, Isaías, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos descendentes de Razum, Matnetinai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos descendentes de Bani, Maadai, Arão e Uel, Benaia, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jazai. Dos filhos de Binuí, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Macnadibai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos descendentes de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaías. Todos esses tinham tomado mulheres estrangeiras e alguns tinham tido filhos com essas mulheres. Glória a Deus, aleluia. Então, encerramos assim a leitura do livro de Esdras, que foi um livro bem pequenininho, 10 capítulos só. E nós colocamos aqui, pedimos a Deus que entre com providência para que possa terminar essa guerra horrível que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, em nome de Jesus. Leva a paz às nações, Senhor, em nome de Jesus. Amém.